Imagine por um momento que tudo o que você acredita sobre justiça, sobre o bem vencendo o mal, sobre segundas chances, seja colocado à prova de uma forma que você jamais esperaria. Imagine que uma criança de apenas 7 anos seja um instrumento do destino para revelar uma verdade que destroçaria impérios e reconstruiria vidas. O que você está prestes a ouvir não é apenas mais uma história de vingança ou superação. É o relato de como uma única frase sussurrada por uma criança inocente foi capaz de abalar os alicerces de um dos maiores impérios empresariais do país e revelar segredos que permaneceram enterrados por décadas. Se inscreva no canal agora e comenta aí de onde você está ouvindo essa história, porque te garanto que você vai querer compartilhar isso com alguém. Prepare-se, porque o que você vai descobrir vai mudar completamente sua perspectiva sobre destino, justiça e o poder transformador da verdade. Era uma manhã de dezembro de 2018 quando Helena Martins pisou no asfalto quente de São Paulo pela primeira vez em 15 anos. Suas mãos tremiam enquanto segurava a pequena mala de couro desgastada e a mão de Sofia, sua filha de 7 anos, que olhava com curiosidade para os prédios gigantescos que se erguiam como montanhas de concreto ao redor delas. O cheiro da cidade grande, uma mistura de escapamentos, café e sonhos quebrados, invadia suas narinas e despertava memórias que ela havia tentado enterrar no interior de Minas Gerais. Helena não sabia que naquele momento, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas carregando apenas o necessário para recomeçar, o destino já havia traçado um plano que envolveria não apenas sua vida, mas também a de um dos homens mais poderosos do Brasil. 15 anos antes, Helena era uma jovem de 22 anos, formada em administração pela melhor universidade particular de São Paulo, filha de uma família de classe média que havia investido todas as economias na sua educação. Ela era brilhante, determinada, e tinha conseguido um estágio na Corporação Almeida, um conglomerado empresarial que controlava desde construtoras até redes de supermercados. Na época, a empresa era comandada por Eduardo Almeida, um homem de 45 anos, casado, pai de 2 filhos, e conhecido não apenas por sua genialidade nos negócios, mas também por sua reputação impecável na sociedade paulistana. Helena lembra-se perfeitamente do primeiro dia em que pisou no 40º andar do edifício espelhado onde funcionava a sede da empresa. Suas mãos suavam enquanto ajustava o blazer azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, e seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos no elevador poderiam ouvi-lo. Ela havia conseguido aquela oportunidade através de muito esforço e algumas conexões que sua família havia construído ao longo dos anos, e sabia que aquilo representava não apenas um emprego, mas a chance de construir o futuro com o qual sempre havia sonhado. O departamento financeiro onde Helena foi alocada ocupava uma parte significativa do 39º andar, e era comandado por uma equipe de profissionais experientes que, inicialmente, a receberam com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Helena era jovem, bonita, vinha de uma universidade respeitada, e demonstrava uma capacidade analítica que impressionava até mesmo os executivos mais experientes. Em poucas semanas, ela já havia se destacado pela sua dedicação, chegando sempre antes dos outros e saindo sempre por último, estudando cada processo, cada planilha, cada decisão estratégica como se sua vida dependesse disso. Foi durante seu 3º mês na empresa que Helena começou a notar algumas irregularidades nos relatórios financeiros. Pequenas discrepâncias, transferências que não faziam sentido, contas que apareciam e desapareciam sem explicação clara. Inicialmente, ela pensou que fossem erros de sistemas ou procedimentos que ela ainda não compreendia completamente. Mas sua formação acadêmica e sua mente analítica não conseguiam ignorar os padrões que começavam a se formar diante de seus olhos. Havia algo errado, algo muito errado, e esse algo envolvia quantias que chegavam aos milhões de reais. A primeira vez que Helena decidiu falar sobre suas descobertas foi com Sandra, sua supervisora direta, uma mulher de 50 anos que trabalhava na empresa há mais de uma década. Elas estavam sozinhas no escritório durante um sábado, e Helena havia passado a manhã inteira organizando documentos e evidências do que havia descoberto. Suas mãos tremiam quando ela abriu a pasta e mostrou para Sandra as planilhas com as discrepâncias que havia identificado. Sandra olhou os documentos em silêncio por alguns minutos, e Helena podia ver que sua expressão mudava gradualmente, passando da curiosidade profissional para algo que parecia muito com medo. Sandra fechou a pasta devagar e olhou diretamente nos olhos de Helena. "Você tem certeza do que está me mostrando aqui?", perguntou com uma voz que tentava soar casual,
mas que carregava uma tensão palpável. Helena confirmou, explicando todo o processo investigativo que havia conduzido, todas as verificações que havia feito, todos os cruzamentos de dados que confirmavam suas suspeitas. Sandra respirou fundo e disse algo que Helena jamais esqueceria: Helena, existem coisas nesta empresa que são maiores do que nós duas. Algumas pedras é melhor não mexer. Você é uma menina inteligente, tem um futuro brilhante pela frente. Não jogue isso fora por causa de algo que não pode controlar. A decisão de denunciar não foi fácil. Helena passou noites inteiras acordada, pensando nas consequências, nas pessoas que seriam afetadas, no futuro que havia planejado para si mesma. Ela sabia que denunciar significaria enfrentar uma máquina poderosa, com recursos ilimitados e influência em todas as esferas da sociedade. Mas ela também sabia que ficar em silêncio significaria ser cúmplice de crimes que prejudicavam não apenas investidores e acionistas, mas toda a sociedade brasileira. Em uma quinta-feira chuvosa de março, Helena tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela copiou todos os documentos que havia coletado, organizou um dossiê completo com evidências irrefutáveis, e marcou uma reunião com um promotor de justiça especializado em crimes financeiros. A reunião aconteceu em um café discreto no centro de São Paulo, e Helena lembra-se de cada detalhe daquela tarde: o cheiro de café torrado que pairava no ar, o barulho da chuva batendo na janela, as mãos do promotor tremendo ligeiramente enquanto ele folheava os documentos que ela havia trazido. O promotor, um homem de meia idade com olhos cansados mas determinados, olhou para Helena e disse: Menina, você tem ideia da bomba que está carregando aí? Isso que você descobriu pode derrubar não apenas a Corporação Almeida, mas várias outras empresas e políticos influentes. Você tem certeza de que quer seguir com isso? Helena respirou fundo e confirmou. Ela sabia dos riscos, mas acreditava que fazer a coisa certa valia qualquer sacrifício. A operação policial foi deflagrada 3 semanas depois. Helena lembra-se de assistir ao noticiário naquela manhã, vendo as imagens das viaturas chegando ao edifício espelhado, dos policiais federais carregando caixas e mais caixas de documentos, de Eduardo Almeida sendo conduzido algemado para dentro de um carro oficial. Ela sentiu uma mistura de alívio e terror, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. O que Helena não esperava era a velocidade e a brutalidade da retaliação. Em 48 horas, ela foi demitida por justa causa sob a alegação de quebra de confidencialidade empresarial. Seus dados pessoais, incluindo fotos íntimas que haviam sido obtidas através da invasão do seu celular, começaram a circular na internet junto com acusações de que ela havia inventado tudo para se vingar da empresa que havia rejeitado suas investidas românticas contra Eduardo Almeida. A versão espalhada pela assessoria de imprensa da corporação era de que Helena era uma funcionária instável, que havia tentado seduzir o CEO casado e, após ser rejeitada, havia forjado evidências para prejudicar a empresa. A campanha de difamação foi devastadora e cirúrgica. Helena viu seu nome ser destruído na mídia, seus amigos se afastarem, sua família ser assediada por jornalistas e investigadores particulares contratados pela defesa de Eduardo Almeida. Empresas do setor recebiam ligações alertando sobre o perfil problemático de Helena Martins, e ela descobriu da pior forma possível como funcionava o poder quando ameaçado. Em 6 meses, ela estava desempregada, sem perspectivas, carregando uma reputação destruída e enfrentando processos judiciais milionários por calúnia e difamação. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, enquanto voltava para casa após mais uma entrevista de emprego que havia terminado de forma constrangedora, Helena foi abordada por 2 homens em um estacionamento subterrâneo. Eles não precisaram dizer muito. Apenas mencionaram que pessoas importantes estavam muito desapontadas com suas escolhas, e que seria melhor para todos se ela simplesmente desaparecesse de São Paulo. Um deles mostrou fotos da casa de seus pais em Belo Horizonte, e Helena entendeu a mensagem. Naquela mesma noite, Helena fez suas malas e deixou São Paulo. Ela não disse para ninguém onde estava indo, não deixou endereço, não manteve contato com amigos ou familiares. Ela simplesmente desapareceu, carregando apenas algumas roupas, seus diplomas e a certeza de que havia feito a coisa certa, mesmo que isso tivesse custado tudo o que tinha.
Helena foi para uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde conseguiu um emprego como professor em uma escola municipal. O salário era baixo, a vida era simples, mas ela encontrou ali uma paz que há muito não sentia. Foi nessa cidade que ela conheceu João, um mecânico local, homem bom e trabalhador que não fazia perguntas sobre seu passado. Eles se casaram 2 anos depois, e Sofia nasceu no ano seguinte. Por 12 anos, Helena viveu uma vida tranquila no interior. Ela ensinou matemática para crianças e adolescentes, participou de festas comunitárias, plantou uma horta no quintal de casa, e criou Sofia com todo o amor que uma mãe pode dar. Às vezes, durante as noites insones, ela se perguntava se havia feito a escolha certa, se o preço da justiça não havia sido alto demais. Mas quando olhava para Sofia brincando no quintal, ouvindo suas risadas cristalinas ecoando pela casa, ela sabia que havia construído algo verdadeiro e belo, mesmo sobre os escombros de seus sonhos anteriores. João morreu em um acidente de trabalho quando Sofia tinha 5 anos. Foi uma perda devastadora que deixou Helena sozinha novamente, mas agora com uma responsabilidade ainda maior. Ela trabalhou 2 turnos para sustentar a casa e dar para Sofia tudo o que podia. Durante 2 anos, elas viveram apenas uma para a outra, enfrentando as dificuldades com uma força que Helena nem sabia que possuía. A decisão de voltar para São Paulo veio quando Sofia foi diagnosticada com um problema cardíaco que exigia tratamento especializado. Os médicos do interior foram claros: ela precisava de uma cirurgia complexa que só poderia ser realizada em um grande centro médico, preferencialmente em São Paulo. Helena havia economizado cada centavo durante anos, mas o valor necessário para o tratamento estava muito além de suas possibilidades. Foi então que ela tomou a decisão mais difícil de sua vida: voltar para o lugar que havia jurado nunca mais pisar. Ela vendeu tudo o que tinha na cidade pequena, pegou suas economias, e comprou 2 passagens de ônibus para São Paulo. Durante toda a viagem, que durou quase 12 horas, Helena olhou pela janela vendo a paisagem mudar, sentindo um nó no estômago crescer a cada quilômetro que as aproximava da cidade grande. Sofia dormia em seu colo, inconsciente da tempestade de emoções que passava pela mente de sua mãe. Quando chegaram à rodoviária do Tietê, Helena sentiu-se como uma estrangeira em sua própria terra natal. São Paulo havia mudado muito nos 15 anos em que esteve ausente, mas ao mesmo tempo permanecia exatamente igual, uma cidade que devorava sonhos e cuspia pessoas, uma metrópole onde a sobrevivência dependia não apenas do talento, mas também de uma dureza que Helena havia perdido durante seus anos de tranquilidade no interior. Elas se instalaram em um pequeno apartamento na Zona Leste, um lugar simples mas limpo, que consumia boa parte das economias que Helena havia trazido. Ela conseguiu um emprego como professora particular e começou a dar aulas de reforço para crianças de famílias de classe média, tentando juntar o dinheiro necessário para o tratamento de Sofia. As manhãs eram dedicadas às aulas particulares, as tardes ao cuidado de Sofia, e às noites a mais aulas ou trabalhos de correção de provas que ela conseguia de escolas particulares. Durante esses primeiros meses de volta a São Paulo, Helena fez de tudo para manter-se invisível. Ela evitava as regiões centrais da cidade, não frequentava lugares onde poderia ser reconhecida, e havia até mudado o corte de cabelo e a forma de se vestir. Ela não queria chamar atenção, não queria despertar memórias, não queria que seu passado interferisse na nova vida que estava tentando construir para ela e Sofia. Mas São Paulo é uma cidade pequena para quem tem conexões, e grande demais para quem precisa se esconder. Foi durante uma tarde de sábado, enquanto caminhava com Sofia pelo shopping da região, que Helena teve seu primeiro encontro com o passado. Ela estava olhando brinquedos em uma loja quando ouviu uma voz familiar chamar seu nome. Virou-se e viu Sandra, sua antiga supervisora, parada a poucos metros de distância, com uma expressão de choque completo no rosto. Sandra se aproximou devagar, como quem se aproxima de um fantasma. Helena? É realmente você? Meu Deus, eu pensei que você tinha. Ela não terminou a frase, mas Helena entendeu. Elas conversaram por alguns minutos, uma conversa superficial e carregada de tensão, enquanto Sofia brincava ao lado, alheia à importância daquele encontro. Sandra contou que ainda trabalhava na Corporação Almeida, que a empresa havia passado por mudanças significativas após o escândalo, mas que ainda era uma das maiores do país. Ela não mencionou Eduardo Almeida,
e Helena não perguntou. Quando se despediram, Sandra fez uma coisa inesperada. Ela pegou um cartão da bolsa e entregou para Helena. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me liga. Eu nunca esqueci do que você fez, da coragem que você teve. Nem todo mundo pode dizer que fez a coisa certa quando foi necessário. Helena guardou o cartão sem muito pensar, mais por educação do que por acreditar que algum dia poderia usá-lo. As semanas seguintes ao encontro com Sandra foram particularmente difíceis. Helena aumentou ainda mais sua carga de trabalho, aceitando aulas em horários inconvenientes e locais distantes, tudo para acelerar a arrecadação do dinheiro necessário para a cirurgia de Sofia. Ela estava exausta, dormindo poucas horas por noite, alimentando-se mal, mas mantendo sempre um sorriso no rosto quando estava perto da filha. Foi durante uma dessas tardes exaustivas, quando Helena havia acabado de dar uma aula particular em um condomínio de luxo na região da Faria Lima, que o destino decidiu intervir de forma definitiva em sua vida. Ela estava esperando o ônibus no ponto, checando o dinheiro que havia recebido e calculando mentalmente quanto ainda precisava juntar, quando Sofia apontou para um homem elegante que saía de um prédio comercial próximo acompanhado de uma criança da idade dela. Papai, aquela mulher é igual à mamãe, disse a criança, um menino de aproximadamente 8 anos, apontando diretamente para Helena. Helena levantou os olhos e sentiu o mundo parar. O homem que caminhava na direção delas, vestindo um terno impecável e segurando a mão do menino, era Eduardo Almeida. 15 anos mais velho, cabelos grisalhos nas têmporas, mas ainda com a mesma postura imponente e o mesmo olhar penetrante que ela lembrava de seus tempos na corporação. 15 anos mais velho, cabelos grisalhos nas têmporas, mas ainda com a mesma postura imponente e o mesmo olhar penetrante que ela lembrava de seus tempos na corporação. Eduardo também a havia reconhecido. Ela podia ver nos olhos dele a mesma mistura de choque e reconhecimento que provavelmente estava estampada em seu próprio rosto. Por um momento, que pareceu durar uma eternidade, eles se olharam através da calçada movimentada, duas pessoas que haviam compartilhado um momento crucial da história, duas vidas que haviam sido irrevogavelmente alteradas por decisões tomadas muito tempo atrás. O menino continuou olhando para Helena com curiosidade, e ela percebeu que havia uma semelhança impressionante entre ela e uma mulher que aparecia em uma foto que o menino segurava, provavelmente sua mãe. Eduardo se aproximou devagar, ainda processando o encontro inesperado, e quando chegou perto o suficiente para falar, sua voz saiu baixa e controlada. Helena Martins. Depois de todos esses anos. Não havia raiva em sua voz, nem hostilidade. Havia algo que ela não conseguia identificar imediatamente, uma mistura de cansaço, curiosidade e algo que poderia ser remorso. Helena tentou falar, mas as palavras não saíram. Sofia, que havia percebido a tensão no ar, se aproximou mais da mãe e segurou sua mão. Eduardo olhou para a menina e ela pôde ver que ele estava fazendo cálculos mentais, tentando entender a situação. "Esta é sua filha?", perguntou ele, e Helena apenas confirmou com um aceno de cabeça. Eduardo olhou para Sofia com uma expressão suave, completamente diferente da postura empresarial que ela lembrava. "Como se chama?" "Sofia", respondeu Helena, finalmente encontrando sua voz. Eduardo sorriu para a menina. "É um nome bonito. Este aqui é o Gabriel, meu filho mais novo." O menino acenou timidamente para Sofia, que retribuiu o cumprimento. Eles ficaram ali por alguns minutos, 4 pessoas em uma calçada movimentada de São Paulo, carregando histórias e segredos que ninguém ao redor poderia imaginar. Eduardo olhou novamente para Helena, e desta vez ela pôde identificar o que havia em seus olhos, era a culpa. "Helena, eu sei que não tenho o direito de perguntar isso, mas, você poderia conversar comigo? Não aqui, não agora, mas, há coisas que eu preciso dizer, coisas que eu deveria ter dito há muito tempo." Sua voz carregava uma humildade que ela jamais havia visto nele. Helena hesitou. Cada fibra do seu ser gritava para ela sair correndo, para pegar Sofia e desaparecer novamente, para não abrir aquela ferida que havia levado anos para cicatrizar. Mas havia algo na voz de Eduardo, uma sinceridade que ela não conseguia ignorar. "Eu não sei se é uma boa ideia", disse ela finalmente. Eduardo entendeu a hesitação. "Eu sei o que você passou, Helena.
Eu sei o preço que você pagou por ter feito a coisa certa. E eu sei que a responsabilidade por isso é minha. Ele olhou para as crianças, que haviam começado a conversar entre si sobre brinquedos. Mas também sei que você está de volta a São Paulo, e imagino que não foi por escolha própria. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, eu gostaria de poder ajudar. Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas conseguiu controlá-las. Eu não preciso da sua ajuda, Eduardo. Nunca precisei. Eu sei, ele respondeu baixo. Mas talvez eu precise da sua. Esta frase ecoou na mente de Helena durante os dias seguintes. Ela havia anotado o número de telefone que Eduardo lhe passou antes de se despedirem, mas não conseguia decidir se deveria ligar ou simplesmente ignorar aquele encontro inesperado. Parte dela sabia que revólver o passado poderia ser perigoso, que existiam feridas que era melhor deixar fechadas. Mas outra parte, uma parte que ela tentava ignorar, sentia uma curiosidade genuína sobre o que Eduardo havia querido dizer. Uma semana depois do encontro na calçada, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era a Sandra, sua antiga supervisora, e sua voz estava carregada de urgência. Helena, você precisa saber de uma coisa. Eduardo Almeida está tentando te localizar. Ele ligou para o RH perguntando sobre você, queria saber se tínhamos algum contato atual. Eu não disse nada, obviamente, mas achei que você deveria saber. Helena sentiu um frio na espinha. Ele disse por que estava procurando. Não especificamente, mas Helena, aconteceram coisas na empresa depois que você saiu. Coisas que talvez você devesse saber. Sandra fez uma pausa. Você pode me encontrar hoje à noite? Tem uma coisa que eu preciso te contar pessoalmente. Elas se encontraram em um café pequeno e discreto no centro da cidade, longe da região onde ficava a sede da Corporação Almeida. Sandra chegou pontualmente às 8 da noite, e Helena pôde ver que ela estava nervosa, olhando ao redor constantemente antes de se sentar. Helena, o que eu vou te contar pode mudar tudo o que você pensa sobre o que aconteceu há 15 anos. Sandra respirou fundo antes de continuar. Eduardo Almeida nunca foi condenado pelos crimes que você denunciou. Eduardo entendeu a hesitação. Eu sei o que você passou, Helena. Eu sei o preço que você pagou por ter feito a coisa certa. E eu sei que a responsabilidade por isso é minha. Ele olhou para as crianças, que haviam começado a conversar entre si sobre brinquedos. Mas também sei que você está de volta a São Paulo, e imagino que não foi por escolha própria. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, eu gostaria de poder ajudar. Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas conseguiu controlá-las. Eu não preciso da sua ajuda, Eduardo. Nunca precisei. Eu sei, ele respondeu baixo. Mas talvez eu precise da sua. Esta frase ecoou na mente de Helena durante os dias seguintes. Ela havia anotado o número de telefone que Eduardo lhe passou antes de se despedirem, mas não conseguia decidir se deveria ligar ou simplesmente ignorar aquele encontro inesperado. Parte dela sabia que revólver o passado poderia ser perigoso, que existiam feridas que era melhor deixar fechadas. Mas outra parte, uma parte que ela tentava ignorar, sentia uma curiosidade genuína sobre o que Eduardo havia querido dizer. Uma semana depois do encontro na calçada, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era a Sandra, sua antiga supervisora, e sua voz estava carregada de urgência. Helena, você precisa saber de uma coisa. Eduardo Almeida está tentando te localizar. Ele ligou para o RH perguntando sobre você, queria saber se tínhamos algum contato atual. Eu não disse nada, obviamente, mas achei que você deveria saber. Helena sentiu um frio na espinha. Ele disse por que estava procurando. Não especificamente, mas Helena, aconteceram coisas na empresa depois que você saiu. Coisas que talvez você devesse saber. Sandra fez uma pausa. Você pode me encontrar hoje à noite? Tem uma coisa que eu preciso te contar pessoalmente. Elas se encontraram em um café pequeno e discreto no centro da cidade, longe da região onde ficava a sede da Corporação Almeida. Sandra chegou pontualmente às 8 da noite, e Helena pôde ver que ela estava nervosa, olhando ao redor constantemente antes de se sentar.
Helena, o que eu vou te contar pode mudar tudo o que você pensa sobre o que aconteceu há 15 anos. Sandra respirou fundo antes de continuar. Eduardo Almeida nunca foi condenado pelos crimes que você denunciou. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? Eu vi as prisões, vi as notícias. As prisões aconteceram, sim. Mas Eduardo conseguiu provar que ele também era vítima do esquema, não um mentor. Ele apresentou evidências de que estava sendo chantageado por um grupo de executivos da própria empresa, que ameaçavam destruir sua família se ele não cooperasse. A investigação revelou que ele estava tentando reunir evidências para denunciar o esquema quando você fez a sua denúncia. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso é impossível. Eu vi os documentos, as assinaturas dele. As assinaturas eram falsas, Helena. Forjadas por pessoas que tinham acesso aos sistemas da empresa. Eduardo passou 2 anos tentando provar sua inocência, e quando conseguiu, os verdadeiros culpados já haviam fugido do país. Sandra olhou diretamente nos olhos de Helena. Ele foi inocentado de todas as acusações há 12 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentia como se todo o seu mundo estivesse desmoronando novamente, mas desta vez de uma forma completamente diferente. Tudo que ela havia acreditado, tudo pelo que havia lutado, todo o preço que havia pagado, estava baseado em uma premissa falsa. Mas então, por que a campanha de difamação? Por que destruíram minha reputação se ele era inocente? Sandra suspirou profundamente. Por que na época ninguém sabia disso? A reação da empresa foi instintiva, defensiva. Eles atacaram você para proteger a imagem da corporação, sem saber que estava protegendo um homem inocente. Quando a verdade veio à tona, o estrago na sua vida já estava feito, e você havia desaparecido. Helena sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. 15 anos de sua vida, 15 anos acreditando que havia feito a coisa certa, 15 anos carregando o peso de ter denunciado um homem inocente. Helena, há mais uma coisa, disse Sandra com voz ainda mais baixa. Eduardo nunca parou de procurar você. Desde que foi inocentado, ele tem investigadores tentando te localizar. Não para se vingar, mas para pedir desculpas. Ele se sente responsável por tudo o que você passou. Helena precisou de alguns dias para processar aquela informação. Ela havia construído toda a sua identidade dos últimos 15 anos em torno da ideia de que havia sido perseguida por ter feito a coisa certa. Descobrir que a situação era mais complexa do que ela imaginava mexeu com estruturas profundas da sua personalidade. Foi durante uma dessas noites de insônia que Helena finalmente ligou para Eduardo. Ela esperava que ele não atendesse, que ela pudesse apenas deixar um recado e adiar mais uma vez aquela conversa inevitável. Mas ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando sua ligação. Helena, disse ele, e ela pôde ouvir o alívio em sua voz. Obrigado por ligar. Eles combinaram de se encontrar no dia seguinte, em um restaurante discreto na região da Vila Madalena. Helena chegou 15 minutos atrasada, não por acaso, mas porque havia passado esses 15 minutos no carro tentando encontrar coragem para sair e enfrentar aquela conversa. Eduardo já estava lá quando ela chegou, sentado em uma mesa no fundo do restaurante, vestindo roupas casuais que o faziam parecer mais jovem e acessível do que ela lembrava. Quando a viu, ele se levantou e, por um momento, Helena pensou que ele fosse tentar cumprimentá-la com um abraço. Mas ele apenas estendeu a mão, que ela apertou rapidamente. Obrigado por vir, disse ele quando se sentaram. Eu não tinha certeza de que você viria. Helena foi direta ao ponto. Sandra me contou sobre sua inocentação. Sobre o que realmente aconteceu. Eduardo assentiu. Eu imaginava que ela fosse fazer isso. Sandra sempre foi leal, mas também sempre foi justa. Ela sabia que você merecia saber a verdade. Por que você nunca tentou me contatar antes? Por que deixou que eu vivesse todos esses anos acreditando que... Porque eu não conseguia te localizar, interrompeu Eduardo. Você desapareceu completamente, Helena. Não deixou rastros, não manteve contato com ninguém. Meus investigadores procuraram por você durante anos, mas era como se você tivesse simplesmente evaporado.
Helena sentiu um misto de alívio e frustração. Eu precisava desaparecer. Minha vida havia sido destruída. Eu sei, disse Eduardo, e sua voz carregava um peso enorme. E essa destruição aconteceu por minha causa, mesmo que eu não tenha sido o culpado direto pelos crimes. A reação da empresa, a campanha contra você, tudo isso aconteceu para me proteger. Eu sou responsável por tudo o que você passou. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Helena olhava para o homem à sua frente e tentava conciliar a imagem que havia construído dele durante todos esses anos com a pessoa real que estava ali. Eduardo, eu preciso que você entenda uma coisa, disse ela finalmente. Eu não te culpo pelos crimes que você não cometeu. Mas eu te culpo pela forma como a empresa reagiu, pela forma como minha vida foi destroçada sem que ninguém se importasse em verificar se eu estava dizendo a verdade. E você está certa em me culpar por isso, respondeu ele. Eu era o CEO, a responsabilidade final era minha. Eu deveria ter controlado a reação da empresa, deveria ter protegido você ao invés de permitir que você fosse destruída. Helena sentiu que estava começando a entender o peso que Eduardo havia carregado durante todos esses anos. Como você descobriu que era inocente? Como provou? Eduardo contou então uma história que Helena jamais havia imaginado. Ele explicou como havia começado a desconfiar de irregularidades na empresa meses antes da denúncia dela, como havia contratado discretamente auditores independentes para investigar, como havia descoberto que estava sendo usado como testa de ferro por um grupo de executivos liderado pelo próprio vice-presidente da empresa, seu braço direito há mais de uma década. Eles tinham acesso aos meus códigos de autorização, falsificavam minhas assinaturas, usavam minha identidade para autorizar transações que eu nunca soube que existiam. E quando eu comecei a desconfiar, eles começaram a me chantagear. Tinham fotos forjadas minhas com prostitutas, documentos falsos que me incriminavam em outros esquemas. Disseram que se eu tentasse denunciá-los, destruiriam não apenas a mim, mas também a minha família. Helena ouvia fascinada e horrorizada. E você nunca pensou em procurar ajuda externa? Estava planejando isso quando sua denúncia aconteceu. Na verdade, quando soube da investigação, pensei que fosse minha salvação. Pensei que finalmente a verdade viria à tona e eu poderia provar minha inocência. Mas o que eu não esperava era a velocidade com que tudo aconteceu, e principalmente, não esperava que você fosse destruída no processo. Eduardo pausou para tomar um gole de água, e Helena pôde ver que aquela conversa era tão difícil para ele quanto era para ela. Quando vi o que fizeram com você, quando vi como sua reputação foi destroçada, tentei intervir. Tentei falar com o departamento jurídico, com a assessoria de imprensa, mas eles me disseram que era tarde demais, que a estratégia de defesa já estava em andamento e não podia ser alterada. Você poderia ter vindo até mim diretamente, disse Helena, e pela primeira vez desde que haviam se sentado, ela sentiu raiva genuína em sua voz. Deveria ter feito isso, admitiu Eduardo. Mas eu estava com medo. Medo de que você não acreditasse em mim, medo de tornar as coisas ainda piores para você, medo de que minha aproximação fosse interpretada como uma tentativa de intimidação. Eu tomei a decisão errada, Helena, e essa decisão me persegue há 15 anos. Helena olhou pela janela do restaurante, vendo as pessoas passarem na calçada, cada uma carregando seus próprios dramas e segredos. Ela pensou em Sofia, provavelmente fazendo lição de casa naquele momento, inconsciente da complexidade das situações que os adultos enfrentavam. Eduardo, eu preciso ser honesta com você sobre algo, disse ela, voltando o olhar para ele. Eu não voltei para São Paulo por escolha própria. Eu voltei porque minha filha está doente e precisa de tratamento que só pode ser feito aqui. Eduardo se inclinou para a frente, sua expressão mudando imediatamente para preocupação genuína. O que ela tem? Helena explicou sobre o problema cardíaco de Sofia, sobre a cirurgia necessária, sobre os custos que estavam além de suas possibilidades. Ela viu Eduardo processando cada palavra, fazendo cálculos mentais, e pôde perceber que ele já estava pensando em soluções antes mesmo dela terminar de explicar. Helena, deixe eu pagar o tratamento, disse ele assim que ela terminou de falar. Não, respondeu ela imediatamente. Eu não vim aqui para pedir dinheiro.
Não foi por isso que aceitei me encontrar com você. Eu sei disso. Mas também sei que Sofia não tem culpa nenhuma dos erros que eu cometi no passado. E sei que você está lutando sozinha para salvar sua filha. Eduardo se inclinou ainda mais para a frente. Helena, me deixa fazer isso. Não como uma forma de me redimir, porque sei que dinheiro não apaga o que você passou. Mas como uma forma de fazer algo útil com o poder que eu tenho. Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos novamente. A oferta de Eduardo representava a solução para o problema mais urgente de sua vida, mas aceitá-la significaria criar uma dívida emocional que ela não tinha certeza de como lidar. Eu não posso aceitar isso, disse ela com voz embargada. Por que não? Porque mudaria tudo entre nós. Por que criaria uma dinâmica de poder que eu não quero ter que lidar? Por quê? Ela hesitou, procurando as palavras certas. Porque eu preciso conseguir salvar minha filha com minhas próprias forças. É importante para mim. Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, e Helena pôde ver que ele estava lutando internamente com a vontade de insistir e o respeito pela posição dela. Eu entendo, disse ele finalmente. Mas se você mudar de ideia, se a situação ficar desesperadora, por favor, me procura. Promete. Helena assentiu, mais para encerrar aquele assunto do que por realmente concordar. Eles conversaram por mais 2 horas, preenchendo lacunas de 15 anos, compartilhando histórias de suas vidas separadas, tentando entender como duas pessoas que haviam compartilhado um momento tão crucial da história haviam seguido caminhos tão diferentes. Eduardo contou sobre seu casamento que havia terminado em divórcio 5 anos após o escândalo, sobre como a pressão dos acontecimentos havia destruído sua família, sobre como havia se dedicado inteiramente ao trabalho para não pensar na culpa que carregava. Helena contou sobre sua vida no interior, sobre João e a felicidade simples que havia encontrado longe da complexidade da cidade grande, sobre a maternidade e como Sofia havia se tornado o centro de seu universo. Quando se despediram, Eduardo fez algo que Helena não esperava. Ele pediu para conhecer Sofia. Não precisa ser agora, não precisa ser logo. Mas eu gostaria de conhecer melhor a menina que você criou. Se você permitir, claro. Helena hesitou, mas algo na sinceridade da voz de Eduardo a convenceu. Talvez possamos almoçar juntos um dia. Você, eu, Sofia e Gabriel. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que haviam se encontrado. Eu gostaria muito disso. O almoço aconteceu uma semana depois, em um restaurante familiar no shopping. Helena havia explicado para Sofia que encontraria um amigo antigo da mamãe, e a menina havia aceitado a explicação com a naturalidade típica das crianças. Quando chegaram ao restaurante, Eduardo já estava lá com Gabriel, e Helena pôde observar a interação entre pai e filho. Era evidente que Eduardo era um pai presente e carinhoso, completamente diferente da imagem fria e calculista que ela havia guardado dele durante todos esses anos. Sofia e Gabriel se deram bem imediatamente, descobrindo que tinham gostos similares em desenhos animados e jogos. Enquanto as crianças conversavam animadamente, Helena e Eduardo mantiveram uma conversa mais reservada, observando os filhos e compartilhando pequenas anedotas sobre a paternidade e maternidade. Foi durante a sobremesa que aconteceu algo que mudaria definitivamente o curso das coisas. Sofia, que havia ficado fascinada pela descrição que Gabriel fazia de sua escola particular, comentou inocentemente: "Mamãe, por que eu não posso estudar numa escola assim? Com piscina e quadra de tênis." Helena sentiu o rosto esquentar, sabendo que Eduardo estava ouvindo cada palavra. "Porque escolas assim custam muito dinheiro, meu amor, e nós não temos." Sofia, com a honestidade brutal das crianças, continuou: "Mas o papai do Gabriel tem muito dinheiro. Ele não poderia emprestar um pouco para nós?" O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Eduardo olhou para Helena, que estava mortificada pela pergunta da filha, e então se dirigiu diretamente a Sofia. "Sofia, sua mamãe é uma mulher muito orgulhosa e muito forte. Ela quer conseguir as coisas com o próprio esforço, e isso é muito bonito. Mas às vezes, quando pessoas se tornam amigas de verdade, elas se ajudam mutuamente." Sofia olhou para ele com curiosidade. "Vocês são amigos de verdade?" Eduardo olhou para Helena antes de responder.
Estamos tentando ser. Naquela noite, depois que levou Sofia para casa e a colocou para dormir, Helena ficou horas acordada pensando na pergunta inocente da filha e na resposta de Eduardo. Ela começou a perceber que sua resistência em aceitar ajuda talvez fosse mais sobre orgulho ferido do que sobre princípios morais. Durante as semanas seguintes, Helena e Eduardo começaram a se encontrar regularmente, sempre acompanhados das crianças. Eles visitaram parques, foram ao cinema, almoçaram em restaurantes familiares. Lentamente, Helena começou a ver Eduardo não mais como o CEO poderoso que havia sido indiretamente responsável pela destruição de sua vida, mas como um homem que, assim como ela, havia sido vítima de circunstâncias que estavam além de seu controle. Foi durante um desses encontros, enquanto observavam as crianças brincarem no playground de um parque, que Eduardo fez uma revelação que mudou completamente a perspectiva de Helena sobre tudo o que havia acontecido. Helena, tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para meus advogados, disse ele com voz baixa. Na época do escândalo, eu sabia quem você era antes mesmo da denúncia. Helena se virou para ele, surpresa. Como assim? Você havia sido indicada para o programa de trainee da empresa. Seu currículo tinha passado pela minha mesa porque eu aprovava pessoalmente todas as contratações de potenciais executivos. Eu lembro de ter comentado com minha secretária que você parecia promissora, que tinha o perfil que procurávamos para liderar a próxima geração da empresa. Helena sentiu um frio na espinha. Eduardo, o que você está tentando dizer? Estou dizendo que quando sua denúncia chegou ao meu conhecimento, eu não vi apenas uma funcionária questionando a empresa. Eu vi uma pessoa que eu havia pessoalmente escolhido para fazer parte do futuro da corporação me acusando dos piores crimes. E isso me destruiu de uma forma que você não pode imaginar. Eduardo pausou, olhando para as crianças que continuavam brincando alheias à conversa intensa que estava acontecendo no banco do parque. Sabe qual foi meu primeiro pensamento quando li sua denúncia? Não foi como vou me defender ou como vou sair dessa situação. Foi em que momento eu falei com ela. Porque, Helena, se uma pessoa que eu havia identificado como talentosa e íntegra estava me acusando daqueles crimes, então talvez eu realmente fosse culpado de alguma forma. Helena processou essa informação em silêncio. A complexidade da situação continuava se revelando em camadas cada vez mais profundas. Foi por isso que você não lutou mais para me proteger quando a empresa lançou a campanha de difamação. Foi exatamente por isso que eu deveria ter lutado mais, respondeu Eduardo com convicção. Porque se eu acreditava no seu potencial o suficiente para contratá-la, eu deveria ter acreditado na sua integridade o suficiente para confiar em suas motivações, mesmo quando ela estava me acusando. Essa revelação marcou um ponto de virada na relação entre Helena e Eduardo. Ela começou a entender que ele havia carregado um peso de culpa e remorso que era tão pesado quanto o dela, só que por razões diferentes. Foi também nessa época que Sofia começou a ficar mais fraca. Os sintomas de seu problema cardíaco estavam se intensificando, e Helena sabia que não poderia mais adiar a cirurgia. Ela havia conseguido juntar aproximadamente 60% do valor necessário, mas ainda precisava de uma quantia significativa. Eduardo não disse nada sobre dinheiro, sobre pagamentos ou sobre como resolveria a situação. Ele apenas perguntou: qual é o melhor cirurgião cardíaco pediátrico do país? Helena mencionou o nome que os médicos do hospital haviam dado como referência, um cirurgião renomado que operava em um hospital particular de altíssimo padrão. Vou providenciar tudo, disse Eduardo simplesmente. Eduardo, Helena tentou falar, mas ele a interrompeu gentilmente. Helena, não é sobre dinheiro. Não é sobre culpa ou redenção. É sobre uma menina de 7 anos que precisa de ajuda, e nós temos a possibilidade de ajudar. É simples assim. A cirurgia de Sofia foi agendada para a quinta-feira seguinte. Eduardo cuidou de todos os detalhes, transferiu Sofia para o melhor hospital da cidade, contratou o melhor cirurgião, garantiu que ela tivesse um quarto privativo e toda a assistência necessária. Na manhã da cirurgia, Helena estava mais nervosa do que Sofia. A menina, com a resiliência típica das crianças, estava mais curiosa sobre o hospital luxuoso do que preocupada com o procedimento que enfrentaria. Eduardo chegou ao hospital antes de Helena e Sofia,
e ela o encontrou na recepção conversando com uma equipe de médicos. Quando a viu, ele se aproximou e entregou um presente para Sofia, um ursinho de pelúcia vestido como um médico. Para te fazer companhia durante a cirurgia, disse ele, e Sofia sorriu pela primeira vez desde que haviam chegado ao hospital. A cirurgia durou 6 horas. Helena passou cada minuto na sala de espera, alternando orações silenciosas e conversas nervosas com Eduardo, que havia cancelado todos os seus compromissos para ficar com ela durante aquele dia. Foi durante essas longas horas de espera que eles tiveram a conversa mais honesta de suas vidas. Helena contou para Eduardo sobre seus medos, sobre como tinha pavor de perder Sofia da mesma forma que havia perdido João, sobre como se sentia culpada por ter exposto a filha aos riscos de uma vida instável por causa das decisões que havia tomado no passado. Eduardo, por sua vez, falou sobre a solidão que havia sentido durante todos esses anos, sobre como o sucesso profissional havia perdido significado quando ele percebeu que havia sido construído sobre injustiças cometidas contra pessoas inocentes, sobre como havia tentado se redimir através de obras de caridade e projetos sociais, mas que nunca havia conseguido se perdoar completamente. Quando o cirurgião finalmente saiu da sala de operações com a notícia de que tudo havia corrido perfeitamente, Helena desabou em lágrimas de alívio. Eduardo, sem pensar 2 vezes, a envolveu em um abraço, e pela primeira vez em 15 anos, Helena se permitiu ser consolada por alguém. Sofia passou uma semana internada se recuperando. Durante esse período, Helena praticamente morou no hospital, dormindo na poltrona do quarto e saindo apenas para tomar banho e trocar de roupa no apartamento. Eduardo visitava todos os dias, sempre trazendo alguma coisa, livros infantis, quebra-cabeças, frutas frescas, ou simplesmente sua presença reconfortante. Foi durante uma dessas visitas que Sofia fez uma pergunta que pegou ambos os adultos de surpresa. Mamãe, o tio Eduardo vai ser meu padrinho? Helena ficou sem palavras, mas Eduardo respondeu com naturalidade. Se sua mamãe permitir, eu adoraria ser seu padrinho, Sofia. Helena olhou para Eduardo e viu sinceridade genuína em seus olhos. Acho que seria uma honra, disse ela finalmente. Quando Sofia recebeu alta, uma nova dinâmica havia se estabelecido entre Helena e Eduardo. Eles não eram apenas 2 pessoas tentando resolver questões do passado, eles haviam se tornado uma família improvisada, unidos pela experiência compartilhada de quase perder alguém que amavam. Eduardo insistiu em pagar não apenas a cirurgia, mas também o período de recuperação de Sofia, que incluía medicamentos caros, consultas frequentes com especialistas e sessões de fisioterapia. Helena havia parado de resistir, compreendendo finalmente que permitir que Eduardo a ajudasse era, na verdade, uma forma de ajudá-lo também. Durante os meses de recuperação de Sofia, Helena e Eduardo passaram muito tempo juntos. Eles desenvolveram uma rotina. Eduardo passava para buscar Helena e Sofia para os compromissos médicos, almoçavam juntos após as consultas, e muitas vezes passavam as tardes no apartamento de Helena, simplesmente conversando enquanto Sofia descansava. Foi durante uma dessas tardes que Eduardo fez uma proposta que mudaria definitivamente as suas vidas. Helena, eu tenho uma proposta para fazer, disse ele, com um nervosismo que ela raramente havia visto nele. A Corporação Almeida está passando por uma reestruturação completa. Estamos implementando novos protocolos de transparência, novos sistemas de auditoria, uma nova cultura organizacional. Eu gostaria que você viesse trabalhar comigo nessa transformação. Helena quase cuspiu o café que estava bebendo. Eduardo, você enlouqueceu? Eu voltando para a empresa que destruiu minha vida. Não a mesma empresa, Helena. Uma empresa completamente nova, construída sobre princípios que você mesma defendeu há 15 anos. Uma empresa onde sua experiência, seu sofrimento, suas lições aprendidas seriam não apenas valorizadas, mas fundamentais. Helena ficou em silêncio por alguns minutos, processando a proposta. Que tipo de posição você está oferecendo? Diretora de Compliance e Ética. Você seria responsável por garantir que nada do que aconteceu no passado jamais se repita. Você teria autonomia total, acesso irrestrito a todas as áreas da empresa, e poder de veto sobre qualquer decisão que considerasse eticamente questionável. A proposta era tentadora, mas Helena ainda tinha reservas. Eduardo,
As pessoas vão pensar que é uma jogada de marketing, que você me contratou apenas para limpar a imagem da empresa. Que pensem o que quiserem. Eu sei por que estou fazendo isso, e você sabe também. Não é sobre imagem pública. É sobre fazer a coisa certa. Helena pediu uma semana para pensar na proposta. Durante esse período, ela conversou com Sandra, que havia se tornado uma confidente próxima, pesquisou sobre a nova estrutura da Corporação Almeida, e principalmente, conversou com Sofia sobre a possibilidade de mudanças significativas em suas vidas. Sofia, que aos poucos estava retomando sua energia e vitalidade após a cirurgia, mostrou uma sabedoria surpreendente para seus 7 anos. Mamãe, se o tio Eduardo está oferecendo um trabalho importante para você, é porque ele acredita que você é capaz de fazê-lo bem. E se você não aceitar por causa do que aconteceu no passado, é como se o passado ainda estivesse controlando o presente. A lógica simples de Sofia tocou Helena profundamente. Ela percebeu que tinha 2 escolhas: continuar vivendo em função do que havia acontecido 15 anos atrás, ou construir um futuro baseado nas possibilidades do presente. No final da semana, Helena ligou para Eduardo e aceitou a proposta. Seu primeiro dia de volta à Corporação Almeida foi surreal. O edifício era o mesmo, mas tudo havia mudado. A empresa havia se mudado para um andar mais alto, com uma decoração mais moderna e transparente. Literalmente, as paredes de vidro permitiam que todos vissem o que estava acontecendo em cada sala, um símbolo da nova política de transparência. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Eduardo. Ou como o fato de que quando vejo você rindo com Sofia, sinto uma felicidade que não sentia há anos. Como o fato de que penso em você quando acordo de manhã e quando vou dormir à noite. Helena se aproximou dele. Pela primeira vez desde que se reencontraram, iniciou um contato físico. Ela tocou o rosto dele gentilmente. Eu também penso em você, admitiu ela. Mais do que deveria, mais do que é prudente. Eduardo segurou a mão dela contra seu rosto. Então talvez a prudência esteja superestimada. Eles se beijaram ali na cozinha, em meio aos pratos da janta e aos cadernos escolares de Sofia, e foi um beijo que carregava 15 anos de história, mágoas, perdão, e a promessa de um futuro construído sobre bases muito mais sólidas do que qualquer coisa que tivessem experimentado antes. Nos meses que se seguiram, Helena e Eduardo construíram seu relacionamento devagar e cuidadosamente. Eles namoraram como adolescentes, apesar de serem 2 adultos com histórias complexas e responsabilidades significativas. Saíam para jantar, iam ao cinema, faziam piqueniques no parque com as crianças, e principalmente, conversavam. Conversavam sobre tudo: passado, presente, futuro, medos, sonhos, expectativas. A relação entre Sofia e Gabriel também floresceu. As crianças se tornaram inseparáveis, e começaram a se referir um ao outro como quase irmãos. Gabriel, que era alguns meses mais velho que Sofia, assumiu um papel protetor em relação à menina, enquanto Sofia trazia para a vida de Gabriel uma espontaneidade e alegria que ele havia perdido após o divórcio conturbado de seus pais. Foi durante um jantar em família. As 2 crianças haviam começado a se referir aos encontros como jantares em família, que Eduardo fez uma revelação que surpreendeu até mesmo Helena. Helena, eu preciso te contar uma coisa, disse ele, depois que as crianças haviam saído da mesa para brincar. Lembra quando nos encontramos pela primeira vez na calçada, e Gabriel disse que você parecia com a mãe dele? Helena assentiu, curiosa sobre onde aquela conversa estava levando. Gabriel não estava se referindo a ex-esposa. Ele estava se referindo a uma foto que eu tenho no meu escritório, uma foto sua da época em que você trabalhava na empresa. Helena ficou confusa. Eduardo, como assim você tinha uma foto minha no seu escritório? Eduardo respirou fundo, preparando-se para uma revelação que havia guardado por mais de 15 anos. Porque durante os meses em que você trabalhou na empresa, eu havia me apaixonado por você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena processou a informação, tentando reconciliá-la com tudo que sabia sobre aquele período de sua vida. Eduardo, isso é impossível. Nós mal conversávamos na época. Você era o CEO, eu era uma estagiária. Exatamente por isso eu nunca disse nada. Seria completamente inadequado, profissionalmente e eticamente.
Mas isso não mudou o fato de que eu estava apaixonado por você. Eduardo continuou, sua voz carregada de emoção. Eu inventava desculpas para passar pelo seu andar, pedia relatórios desnecessários só para ter sua assinatura nos documentos, ouvia suas apresentações em reuniões mesmo quando não eram da minha área. E quando você fez a denúncia, meu coração se partiu não apenas porque estava sendo acusado de crimes que não cometi, mas porque a mulher por quem estava apaixonado acreditava que eu era um criminoso. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Por que você nunca me contou isso antes? Por que não queria que você pensasse que tudo o que fiz por você nos últimos meses foi movido por paixão antiga? Queria que você soubesse que eu a respeito, que admiro quem você se tornou, que me apaixonei novamente pela mulher que você é hoje, não apenas pela memória da mulher que você era há 15 anos. Helena olhou para o homem à sua frente e viu não apenas o Eduardo executivo, não apenas o Eduardo arrependido, mas o Eduardo vulnerável, o homem que havia carregado sentimentos não correspondidos por mais de uma década. Eduardo, se você estava apaixonado por mim na época, por que não lutou mais para me proteger quando tudo desmoronou? Porque pensei que era essa a prova de que eu não merecia você. Se eu realmente fosse o homem que você merecia, você nunca teria acreditado que eu pudesse cometer aqueles crimes. Interpretei sua denúncia como confirmação de que meus sentimentos eram unilaterais e inadequados. Helena se levantou da mesa e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. Tantas revelações, tantas camadas de complexidade que continuavam se desvelando mesmo após meses de reconstrução de suas vidas. Helena, você está bem? Perguntou Eduardo, preocupado com seu silêncio. Ela se virou para ele. Eduardo, preciso que você entenda uma coisa. Se tivéssemos nos envolvido romanticamente na época, tudo teria sido diferente. Eu nunca teria feito a denúncia, nunca teria questionado as irregularidades que descobri. E se você realmente estava sendo chantageado e usado como testa de ferro, os verdadeiros criminosos nunca teriam sido expostos. Eduardo não havia pensado nessa perspectiva antes. Você está dizendo que... Estou dizendo que talvez o destino tenha feito as coisas acontecerem exatamente como deveriam. Talvez precisássemos passar por tudo o que passamos para chegar onde estamos hoje. Talvez nossa história só fizesse sentido se fosse construída sobre verdade, justiça e escolhas conscientes, não sobre paixão e compromisso. Eduardo se aproximou dela na janela. Você acredita em destino? Comecei a acreditar. Porque olhando nossa história, é impossível negar que houve forças maiores do que nós orquestrando cada encontro, cada decisão, cada consequência. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir e Eduardo voltou para sua casa, Helena ficou acordada pensando em todas as revelações dos últimos meses. Ela pegou um caderno e começou a escrever, tentando organizar seus pensamentos e emoções. Escreveu sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como o amor verdadeiro às vezes precisa ser testado pelas circunstâncias mais adversas para provar sua autenticidade. 2 meses depois dessa conversa reveladora, Eduardo fez o pedido que Helena havia estado secretamente esperando. Eles estavam em um restaurante elegante, comemorando o primeiro aniversário do retorno de Helena à Corporação Almeida, quando ele se ajoelhou ao lado da mesa e tirou um anel do bolso. Helena Martins, disse ele, com a voz embargada pela emoção, você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Você me ensinou sobre coragem, sobre integridade, sobre perdão. Você transformou minha vida de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Quer se casar comigo? Helena olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o homem que havia sido seu adversário, depois seu redentor, depois seu parceiro, e finalmente seu amor verdadeiro. Eduardo, levanta daí, disse ela rindo e chorando ao mesmo tempo. Claro que eu quero me casar com você. O restaurante inteiro aplaudiu quando ela disse sim, e Eduardo a beijou ali mesmo, em meio aos outros fregueses que haviam se tornado testemunhas involuntárias de um momento que encerrava 15 anos de história e abria infinitas possibilidades para o futuro. O casamento foi planejado para 6 meses depois, tempo suficiente para que eles organizassem não apenas a cerimônia, mas também a fusão de suas vidas e famílias. Sofia e Gabriel estavam extasiados com a perspectiva de se tornarem irmãos oficiais,
e participaram ativamente do planejamento, escolhendo desde as flores até a música da entrada. Durante os preparativos do casamento, Helena tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Eduardo. Ela queria que a cerimônia acontecesse na sede da Corporação Almeida, especificamente no andar onde tudo havia começado 15 anos antes. Helena, você tem certeza disso? Perguntou Eduardo quando ela sugeriu a ideia. Não seria muito carregado emocionalmente? Exatamente por isso, respondeu ela. Quero me casar no lugar onde nossa história começou. Quero transformar aquele espaço, que representou tanta dor e destruição, em um lugar de celebração e renascimento. A cerimônia foi pequena e íntima, com apenas família próxima e amigos especiais. Sandra foi a madrinha de Helena, e Gabriel foi o pajem junto com Sofia. O local foi decorado com flores brancas e muita luz natural, transformando o ambiente corporativo em algo mágico e acolhedor. Durante os votos, Helena e Eduardo falaram sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos solos mais áridos. Helena disse: Eduardo, você me ensinou que às vezes o que parece ser um fim é apenas o começo de uma história diferente. Que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Eduardo respondeu: Helena, você me ensinou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Que a verdadeira coragem não está na ausência de medo, mas na decisão de fazer o que é certo apesar do medo. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Sofia gritou: agora somos uma família de verdade, e todos os presentes riram através das lágrimas. A lua de mel foi em uma praia isolada no litoral brasileiro, onde Helena, Eduardo, Sofia e Gabriel passaram 2 semanas construindo castelos de areia, mergulhando no mar, e principalmente, aprendendo a ser uma família. Foi durante essa viagem que Sofia fez outra observação profunda. Mamãe, sabe o que é engraçado? Se você não tivesse ficado doente, se o papai João não tivesse morrido, se a gente não tivesse voltado para São Paulo, eu nunca teria conhecido o papai Eduardo e o Gabriel. Helena olhou para a filha, impressionada mais uma vez com sua sabedoria precoce. É verdade, meu amor. Às vezes as coisas ruins que acontecem na nossa vida são necessárias para que coisas boas possam acontecer. Então eu não estou mais triste pelo papai João ter morrido, disse Sofia com a simplicidade das crianças. Porque se ele não tivesse morrido, eu não teria 2 papais agora. Eduardo, que estava ouvindo a conversa, se aproximou e abraçou Sofia. Você sabe que o papai João sempre será seu pai, né? Eu sou apenas um bônus na sua vida. Eu sei, respondeu Sofia. Mas é um bônus muito bom. Quando voltaram da lua de mel, Helena e Eduardo enfrentaram o desafio de realmente construir uma vida juntos. Eles venderam os apartamentos individuais e compraram uma casa grande o suficiente para abrigar confortavelmente a família de 4 pessoas, com quintal para as crianças brincarem e espaço para cada um ter seus momentos de privacidade. A adaptação não foi sem desafios. Sofia às vezes sentia ciúmes da atenção que Helena dava para Gabriel, e Gabriel ocasionalmente ressentia a presença feminina na casa, acostumado que estava a viver apenas com o pai. Mas Helena e Eduardo enfrentaram cada dificuldade com paciência e diálogo, sempre lembrando às crianças que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha, amor e comprometimento mútuo. No trabalho, Helena continuou prosperando como diretora de compliance e ética. Ela implementou programas inovadores de transparência corporativa que se tornaram referência no mercado, e a Corporação Almeida foi reconhecida como uma das empresas mais éticas do país. Helena recebia convites para falar em conferências internacionais sobre governança corporativa, e sua história se tornou um caso de estudo em escolas de negócios sobre como transformar crises em oportunidades de crescimento. Eduardo, por sua vez, descobriu que ter Helena como parceira profissional e pessoal havia transformado não apenas sua empresa, mas sua visão de liderança. Ele se tornou um defensor ativo de práticas empresariais éticas e transparentes, e sob sua liderança, a Corporação Almeida expandiu significativamente, mas sempre mantendo os novos padrões de integridade que Helena havia ajudado a estabelecer. 2 anos após o casamento, Helena descobriu que estava grávida. A notícia pegou todos de surpresa, já que ela havia sido informada pelos médicos de que a probabilidade de uma nova gravidez aos 40 anos era muito baixa.
Sofia ficou extasiada com a perspectiva de ter um irmão bebê, e Gabriel, após o susto inicial, também se mostrou animado. Eduardo ficou radiante, mas também preocupado. Helena, você tem certeza de que está tudo bem? Sua saúde, a idade. Eduardo, disse ela rindo, eu sobrevivi à destruição da minha carreira, à pobreza, à morte do meu primeiro marido, à doença da minha filha, e ao processo de me apaixonar novamente por você. Acho que posso lidar com uma gravidez. A gravidez transcorreu sem complicações, e Marina nasceu em uma manhã ensolarada de primavera, sendo recebida por uma família que a aguardava com amor infinito. Sofia se tornou a irmã mais dedicada do mundo, sempre querendo ajudar com a bebê, e Gabriel descobriu que tinha um talento natural para fazer Marina rir. Durante os primeiros meses da vida de Marina, Helena reduziu sua carga de trabalho, mas continuou supervisionando os projetos mais importantes da empresa. Eduardo assumiu mais responsabilidades domésticas, descobrindo alegrias da paternidade que havia perdido quando Gabriel era bebê devido ao seu casamento conturbado anterior. Foi durante uma dessas tardes tranquilas em casa, com Marina dormindo no berço, Sofia e Gabriel fazendo lição de casa na mesa da cozinha, e Helena preparando o jantar, que Eduardo fez uma observação que resumiu perfeitamente tudo o que haviam vivido juntos. Helena, você já parou para pensar que se alguém tivesse nos contado essa história há 5 anos, nós jamais teríamos acreditado? Helena parou de picar os legumes e olhou ao redor da cozinha, Gabriel ajudando Sofia com matemática, Marina balbuciando contente no berço, Eduardo organizando os pratos na mesa. Era uma cena de domesticidade perfeita, construída sobre fundações que haviam sido testadas pelas circunstâncias mais adversas possíveis. Eu penso nisso todos os dias, respondeu ela. Penso em como nossa história parece impossível quando contada assim, de forma linear. 2 adversários que se tornaram aliados, que se tornaram amantes, que se tornaram família. Eduardo se aproximou dela na cozinha. E pensar que tudo começou com Sofia dizendo que você parecia com a mãe do Gabriel. Na verdade, disse Helena sorrindo, tudo começou muito antes disso. Começou com uma jovem de 22 anos que decidiu fazer a coisa certa, mesmo sabendo que isso poderia custar tudo o que ela tinha. E com um homem de 45 anos que estava apaixonado por essa jovem, mas que não tinha coragem de dizer, acrescentou Eduardo. Eles foram interrompidos por Sofia, que se aproximou com uma pergunta típica de criança. Mamãe, papai Eduardo, vocês vão contar essa história para Marina quando ela crescer? Helena e Eduardo se olharam, cada um pensando na complexidade de explicar para uma criança como 2 pessoas podem se odiar, se perder, se reencontrar, se perdoar e se amar profundamente. Vamos contar uma versão adaptada, disse Helena diplomaticamente. Uma versão que ensine sobre perdão, segundas chances, e sobre como o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, acrescentou Eduardo. Gabriel levantou os olhos da lição de casa. E sobre como às vezes as coisas ruins que acontecem são necessárias para que as coisas boas possam acontecer. Sofia concordou entusiasticamente. E sobre como famílias podem ser formadas de jeitos diferentes, mas o amor é sempre o mesmo. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir e Marina estava tranquila no berço, Helena e Eduardo se sentaram na varanda de casa, olhando para as estrelas e refletindo sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Eduardo, disse Helena suavemente, você acredita que merecemos tanta felicidade? Eduardo pegou a mão dela. Eu costumava me fazer essa pergunta todos os dias. Mas então percebi que a pergunta é errada. A pergunta não é se merecemos felicidade. A pergunta é o que vamos fazer com essa felicidade que recebemos. E o que você acha que devemos fazer? Honrá-la. Protegê-la. Usá-la para fazer o bem no mundo. E principalmente, nunca esquecer do preço que pagamos por ela. Helena assentiu, pensando em tudo que haviam perdido e encontrado pelo caminho. Sabe o que mais me impressiona na nossa história? É que no final, não foi a vingança que nos trouxe paz. Foi o perdão. Perdão e tempo, acrescentou Eduardo. Tempo para curar, tempo para crescer, tempo para entender que às vezes o que parece ser um fim é apenas o começo de algo muito maior. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo os sons noturnos da cidade e sentindo a brisa suave da noite.
Marina começou a chorar baixinho, e Helena se levantou para atendê-la. Eu vou, disse Eduardo, levantando-se também. Você fica aqui, aproveita o silêncio. Helena observou entrar na casa para cuidar da filha deles, e sorriu pensando em como a vida havia se revelado surpreendente. Ela pensou em todas as versões de si mesma que havia sido ao longo dos anos, a jovem idealista, a denunciante corajosa, a fugitiva desesperada, a mãe lutadora, a mulher que havia aprendido a perdoar e a amar novamente. Eduardo voltou alguns minutos depois com Marina no colo, a bebê finalmente acalmada e sonolenta. Ela só queria um pouco de atenção, disse ele, sentando-se novamente ao lado de Helena. Helena olhou para a filha no colo do marido. Como era bom poder usar essa palavra sem hesitação, e sentiu uma gratidão profunda por tudo que haviam vivido e superado juntos. Eduardo, disse ela finalmente, se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa da nossa história, você mudaria? Eduardo pensou por um longo momento antes de responder. Eu mudaria o sofrimento desnecessário que você passou. Mudaria os anos de separação, a pobreza, a solidão. Mas mudaria apenas essas coisas, porque o resto nos trouxe até aqui. Helena sorriu. Essa é a resposta certa. E você? Mudaria alguma coisa? Mudaria a dor que você carregou durante todos esses anos, acreditando que era culpado por crimes que não cometeu. Mudaria o peso da culpa que você sentiu por causa do que aconteceu comigo. Mas o resto foi necessário. Marina adormeceu completamente nos braços de Eduardo, e ele a levou de volta para o berço. Quando voltou para a varanda, encontrou Helena ainda olhando para as estrelas. Em que você está pensando? Perguntou ele, sentando-se novamente ao seu lado. Estou pensando que nossa história ainda não acabou, respondeu ela. Na verdade, eu tenho a sensação de que estamos apenas no começo de algo ainda maior. Eduardo seguiu o olhar dela para o céu estrelado. Você acha que um dia vamos contar nossa história completa para o mundo? Talvez, disse Helena. Talvez nossa história possa inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis, que perderam a esperança, que acreditam que alguns erros não podem ser perdoados ou que algumas feridas não podem ser curadas. Uma história sobre segundas chances, murmurou Eduardo. Uma história sobre como o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta dificuldades, mas aquele que sobrevive às dificuldades e sai mais forte do outro lado. Naquela noite, eles entraram em casa sabendo que haviam construído algo especial e duradouro. Não apenas um casamento ou uma família, mas uma prova viva de que é possível recomeçar, é possível perdoar, é possível transformar dor em amor e tragédia em triunfo. 5 anos depois, Helena estava em um palco na maior conferência de liderança empresarial do país, contando sua história para uma plateia de mais de 3.000 pessoas. Eduardo estava na primeira fileira, com Sofia, Gabriel e Marina, todos orgulhosos da mulher extraordinária que havia transformado não apenas suas vidas, mas também as vidas de incontáveis pessoas através de seu trabalho e exemplo. A pergunta que me fazem com mais frequência, disse Helena para a plateia, é como eu consegui perdoar um homem que eu acreditava ter destruído minha vida. E minha resposta é sempre a mesma, eu não perdoei apesar do que aconteceu, eu perdoei por causa do que aconteceu. Porque entendi que o perdão não é sobre absolver a outra pessoa, é sobre libertar a nós mesmos. A plateia estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra. Nossa história me ensinou que justiça e vingança são coisas completamente diferentes. Justiça procura restaurar o equilíbrio, enquanto vingança procura causar dor. Justiça constrói pontes, vingança constrói muros. E no final, descobri que a maior justiça que eu poderia fazer por mim mesma era construir uma vida extraordinária sobre os escombros da vida que havia perdido. Quando ela terminou de falar, a plateia se levantou em uma ovação que durou vários minutos. Pessoas choravam abertamente, tocadas por uma história que provava que mesmo as situações mais desesperadoras podem ser transformadas em algo belo e significativo. Após a palestra, uma mulher jovem se aproximou de Helena. Ela tinha aproximadamente a mesma idade que Helena tinha quando tudo começou, e seus olhos carregavam o mesmo medo e determinação que Helena lembrava de ver no espelho há tantos anos. Senhora Helena, disse a jovem com voz trêmula, eu estou passando por uma situação parecida com a sua.
Descobri irregularidades na empresa onde trabalho, mas tenho medo de denunciar porque sei que minha vida será destruída. Helena segurou as mãos da jovem. Como você se chama? Carla. Carla, posso te dar um conselho? Faça a coisa certa. Sempre faça a coisa certa, independente das consequências. Porque no final, você vai descobrir que consegue sobreviver a qualquer coisa, menos a culpa de ter ficado em silêncio quando deveria ter falado. Mas e se eu perder tudo? E se minha vida for destruída como a sua foi? Helena sorriu gentilmente. Carla, olha ao redor. Esta plateia, essa conferência, minha família ali na primeira fileira, minha empresa, minha posição, você acha que minha vida foi destruída ou transformada? Carla olhou para Eduardo, Sofia, Gabriel e Marina, que estavam esperando Helena com sorrisos orgulhosos. Transformada, respondeu ela com um sorriso tímido. Exatamente. E a sua também pode ser, se você tiver coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Carla agradeceu e se afastou, claramente inspirada e fortalecida pela conversa. Eduardo se aproximou de Helena. Mais uma vida tocada pela sua história, disse ele com orgulho. Nossa história, corrigiu Helena. Porque sem você, sem o seu perdão, sem a sua capacidade de transformação, essa história teria um final muito diferente. Eles caminharam juntos para fora do centro de convenções, uma família unida por laços que eram muito mais fortes do que sangue ou conveniência. Laços forjados na adversidade, temperados pela dor, e finalmente celebrados na alegria. No carro, a caminho de casa, Sofia fez uma pergunta que fez todos rirem. Mamãe, quando eu crescer, você acha que eu vou ter uma história tão complicada quanto a sua? Espero que não, meu amor, respondeu Helena. Mas se você tiver, espero ter te ensinado que não importa o que aconteça, sempre há uma forma de recomeçar, sempre há uma possibilidade de transformar dor em alegria, sempre há esperança. E sempre a família para te apoiar, acrescentou Eduardo, olhando pelo retrovisor para as 3 crianças no banco de trás. Marina, ainda muito pequena para entender as conversas dos adultos, balbuciou algo incompreensível que todos interpretaram como concordância, fazendo toda a família rir. Naquela noite, em casa, depois que as crianças foram dormir, Helena e Eduardo se sentaram no escritório dele, onde ainda havia uma foto emoldurada de Helena dos tempos da empresa, ao lado de fotos mais recentes da família. Era um lembrete visual de jornada que haviam percorrido juntos. Eduardo, disse Helena, olhando para as fotos, você se lembra do que eu disse no dia do nosso casamento? Que às vezes o que parece ser um fim é apenas o começo de uma história diferente. Lembro perfeitamente. Eu estava certa. Aquele dia há 15 anos, quando minha vida desmoronou, não foi um fim. Foi o primeiro capítulo da história mais bonita que já vivi. Eduardo se aproximou dela e a abraçou por trás, ambos olhando para as fotografias que documentavam sua jornada impossível. E pensar que tudo isso começou com Sofia dizendo que você parecia com a mãe do Gabriel, murmurou ele em seu ouvido. Helena riu baixinho. Na verdade, começou muito antes. Começou com 2 jovens que se apaixonaram em silêncio, que foram separados por circunstâncias que não controlavam, que seguiram caminhos diferentes por 15 anos, e que no final descobriram que o amor verdadeiro não conhece tempo nem distância. Uma história de amor épica, disse Eduardo. Uma história de amor verdadeiro. O tipo de história que as pessoas não acreditam que pode acontecer na vida real. Mas aconteceu. E continua acontecendo todos os dias, cada manhã quando acordam juntos, cada noite quando colocam as crianças para dormir, cada desafio que enfrentam lado a lado, cada alegria que compartilham como família. E se alguém perguntasse a Helena se ela mudaria alguma coisa de sua história, sua resposta seria sempre a mesma: mudaria apenas o sofrimento desnecessário, mas manteria cada lição aprendida, cada força descoberta, cada momento de crescimento que a transformou na mulher que ela se tornou. Porque no final, Helena descobriu que a vida não é sobre evitar a dor, mas sobre transformar a dor em sabedoria. Não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar. Não é sobre nunca cometer erros, mas sobre aprender com cada erro. E principalmente, não é sobre encontrar o amor perfeito, mas sobre construir um amor que seja forte o suficiente para sobreviver à imperfeição.
E quando olha para sua família, para sua carreira restaurada, para as vidas que tocou através de sua história, Helena sabe que cada lágrima derramada, cada noite de insônia, cada momento de desespero, valeu a pena. Porque trouxeram ela até este momento, até esta vida, até esta família que não seria possível de nenhuma outra forma. Esta é a história de Helena Martins e Eduardo Almeida. Uma história sobre perdão, segundas chances, e sobre como o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos solos mais improváveis. Uma história que prova que às vezes, as palavras mais simples de uma criança podem mudar o destino de duas pessoas para sempre. Papai, aquela mulher é igual a mamãe. 7 palavras que conectaram duas vidas, duas histórias, dois corações que estavam destinados a se encontrar, não importa quantos anos ou quilômetros os separassem. E se você está ouvindo esta história e se perguntando se algo assim poderia acontecer com você, se é possível recomeçar após uma tragédia, se é possível perdoar o imperdoável, se é possível encontrar o amor verdadeiro nas circunstâncias mais improváveis, a resposta é sim. Sempre é possível. Sempre há esperança. Sempre há uma segunda chance esperando por você, mesmo quando você não consegue vê-la. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já viveu algo parecido com isso? Se esta história tocou seu coração, é porque ela precisava chegar até você hoje. Se inscreva no canal, compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar, que é possível perdoar, que é possível encontrar a felicidade mesmo depois da maior tristeza. E lembre-se, sua história ainda não acabou. O melhor capítulo pode estar apenas começando.